Olá pessoal, tudo bem? Depois da gente ter trabalhado aí as noções básicas de orientação a partir da orientação no espaço observando os astros, conhecendo aí os pontos principais de orientação, os pontos cardeais e colaterais, a gente vai dar prosseguimento a esse conteúdo de localização na superfície terrestre, observando hoje a questão das coordenadas geográficas. Já pararam para analisar como que é possível o GPS informar para a gente a posição exata de um ponto qualquer na superfície terrestre, na imensidão dela? Parou para analisar? Olha o tamanho da superfície terrestre e você determina a localização exata de um ponto qualquer no meio de um oceano, num país, num estado, num município. O GPS te fornece a coordenada exata, a posição exata de qualquer ponto na superfície terrestre. Como que é possível a gente localizar um ponto qualquer na superfície terrestre? Esse é o tema da nossa aula de hoje, entender a localização na imensidão da superfície terrestre a partir do sistema de coordenadas geográficas, pessoal. São chamados sistemas de localização. Eles têm como objetivo mostrar para nós a localização exata de um ponto qualquer na superfície terrestre. E não sei se vocês já repararam, toda vez que a gente observa um mapa, um globo terrestre, né, que são representações simbólicas do espaço geográfico, é muito comum a gente ver linhas imaginárias traçando esses desenhos, né, esses mapas. A gente vê o cruzamento de linhas traçadas no sentido horizontal e no sentido vertical desses mapas. É a partir do cruzamento dessas linhas imaginárias que a gente vai obter um dos sistemas de localização mais preciso na superfície terrestre, que é o sistema de coordenadas geográficas. Observem bem as ilustrações ao lado aí. Veja que eu tenho um globo terrestre e ele está tracejado por linhas imaginárias, né, na horizontal e na vertical, e eu tenho um mapa da América do Sul que tem tracejado sobre ele também linhas imaginárias nos dois sentidos, no sentido horizontal e no sentido vertical. Pois bem, essas linhas elas têm um significado muito importante para nós. Embora elas sejam linhas imaginárias, elas são utilizadas para determinar a localização de um ponto qualquer na superfície terrestre. E essas linhas têm nomes. Vamos entender melhor elas? Olha só, em todos os mapas nós encontramos essas linhas organizadas no sentido horizontal e no sentido vertical. Observe esse mapa mundi aí. Reparem bem. Esse conjunto de linhas a gente dá o nome de coordenadas geográficas. E o globo terrestre, de maneira geral, ele é dividido por uma rede de linhas imaginárias. São linhas que não existem na realidade, mas que estão ali presentes para permitir localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Existem dois tipos de linha, como vocês podem reparar. As linhas horizontais, que a gente vai dar o nome de paralelos, e as linhas verticais, que a gente vai dar o nome de meridianos. O encontro, a junção dessas duas linhas vai proporcionar para a gente um tipo de coordenada, ou seja, vai determinar para a gente a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. O encontro da linha horizontal com a linha vertical vai determinar para a gente a latitude e a longitude, que em conjunto vai formar o que a gente chama de coordenada geográfica. E o que seria latitude e longitude? O que seriam essas linhas dos paralelos e dos meridianos? Vamos entender melhor? Os paralelos são linhas imaginárias traçadas no sentido leste-oeste, são as linhas horizontais, como eu mostrei para vocês. Nós temos uma linha de referência, que é o paralelo principal que corta o planeta e divide a Terra ao meio, em duas metades, que eu vou chamar de hemisfério, hemisfério norte e hemisfério sul. Esse paralelo de referência, que é a linha principal horizontal que divide a Terra ao meio em dois hemisférios, é a linha do Equador. E a partir dela, reparem, nós temos outras linhas imaginárias traçadas no sentido norte e no sentido sul. Essas linhas imaginárias traçadas paralelas à linha do Equador, a gente vai dar o nome de paralelos. Todos eles são paralelos, né? E reparem bem que o Equador, ele é a referência. Olha lá a posição dele, 000 grau é a posição dele em termos de latitude. Paralelo combina com a latitude, que é a medida em graus de qualquer ponto na superfície terrestre, tendo como referência a linha do Equador. E se tem como referência a linha do Equador ela é a referência, ela é o meio
a posição em graus dela vai ser 0. E a partir do Equador a gente vai ter as latitudes, os paralelos traçados de maneira imaginária, variando de 0 a 90 graus para norte, de 0 a 90 graus a sul. Portanto, a latitude leva-se em conta a linha do paralelo, que é a medida em grau de qualquer ponto na superfície terrestre, tendo como referência a linha do Equador, variando sempre de 0 a 90 graus para norte e para sul, ok? Tendo a referência da latitude, você consegue já começar a traçar a coordenada geográfica. Por quê? Sem a longitude, a latitude não serve para nada. E a longitude ela vai ser determinada pelas linhas dos meridianos, que são as linhas imaginárias que cortam o planeta, parecendo que a Terra é uma laranja, né? Divide a Terra em gomos de laranja. Reparem bem aí na ilustração. Assim como você tem nos paralelos, né? A linha de referência, que é a linha do Equador, nos meridianos, que são as linhas verticais, você também tem uma referência, que é o meridiano de Greenwich. E ele, como é a referência, ele está no meio, ele vai dividir também a Terra em duas metades, dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste, ou seja, oriente e ocidente. São sinônimos para leste e oeste, oriental, leste, ocidental, oeste. E a partir da linha dos meridianos, a gente vai obter as longitudes. As longitudes são as medidas em graus de qualquer ponto, tendo como referência o meridiano de Greenwich. Tem o meridiano de Greenwich como referência no meio, 0 grau é a posição dele. Nós vamos ter as longitudes variando de 0 a 180 graus para leste, de 0 a 180 graus para oeste. 180 de um lado, 180 do outro. Por quê? 180 mais 180 dá 360, que é o total da circunferência da Terra, ok? Juntando então a linha da latitude do paralelo com a linha do meridiano, o cruzamento entre elas, a gente vai poder observar a coordenada geográfica. Conhecendo a latitude e a longitude de um lugar, é possível para nós determinarmos a coordenada geográfica, isto é, a sua exata localização na superfície terrestre. Então, o que vem a ser a coordenada geográfica? É a medida em graus de qualquer ponto na superfície terrestre, indicada pela latitude e a longitude. A latitude leva em conta a linha dos paralelos, as linhas horizontais, retinhas. E a longitude é determinado pela linha dos meridianos, vertical, em pezinha, ok? Vamos ver o exemplo da localização. A gente tem aí um tabuleirinho, né, de um jogo que a gente pode dizer que é como se fosse uma batalha naval, vamos botar assim. E reparem bem que os números representam os paralelos e as linhas em pé, elas representam a linha dos meridianos, as letras, perdão. O cruzamento entre elas determina a coordenada geográfica. É mais ou menos assim que funciona. Só que lá na coordenada a gente vai determinar o paralelo, a latitude, e o meridiano determinando a longitude. Aqui para nós o paralelo está representado pelos números e o meridiano está representado pelas letras. Então latitude e longitude. Reparem bem, por exemplo, a posição do primeiro aviãozinho. Ó, o primeiro aviãozinho ele está na posição 1C. Conseguiram observar? 1C, cruza os dados, ó, cruza a linha horizontal com a linha vertical. O que você achou? A posição do primeiro avião, 1 com C. O segundo avião, galera, 2 com A. Terceiro avião, ó, cruzou a linha horizontal com a linha vertical. Eu achei 2I. É mais ou menos assim que funciona na coordenada geográfica. Eu vou traçar uma posição geográfica qualquer, cruzando a linha do paralelo e a linha do meridiano. E aí eu vou determinar a latitude e a longitude. O que eu tenho que levar sempre em consideração? Latitude é a linha horizontal, paralela à linha do Equador, variando de norte ou sul. A longitude ela leva em conta a linha dos meridianos. O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério leste e oeste, então a longitude só pode ser leste ou oeste. Observa aí o exemplo, ó. Eu quero um ponto que esteja a 20 graus de latitude norte. Ó. Vou na linha de 20 graus de latitude norte e marquei ela lá. Olha lá. O ponto pode estar em cima de qualquer lugar desse paralelo. Para eu determinar a coordenada exata dele, eu preciso da longitude. Se eu falar apenas a latitude, 20 graus de latitude norte, o ponto pode estar em cima de qualquer lugar ao longo desse paralelo. Para eu determinar a posição exata, eu preciso de juntar a latitude com a longitude. Então, ó, 60 graus de longitude leste, ó, achei a linha 60 graus de longitude leste,
vou traçá-la e vou fazer a junção, a interseção entre elas. Olha aí, ó, a coordenada geográfica determinada para vocês, ok? Olha o próximo slide, ó. Nós temos aí representado algumas coordenadas para vocês, ó. O ponto B, cruzei a linha horizontal do paralelo, achei 60 graus. 60 graus, bastou eu informar a posição em graus? Não, eu tenho que informar também o sentido. Paralelo é latitude, norte ou sul. Então, olha o zero do Equador aí no mapa. Conseguiram achar? Olha a linha horizontal, o zero do Equador. Tá para cima, então, 60 graus ao norte. E a longitude, a linhazinha em pé. Cruzei lá em cima, o que eu achei? 120. Quem é a referência para a longitude? O meridiano de Greenwich. Achei a linha zero? Achei. Se tiver para a direita, leste. Se tiver para a esquerda, oeste. Então, a posição geográfica do ponto B, 60 graus ao norte, 120 graus a oeste. Olha o ponto C, galera, determinado ali da mesma forma, ó. Cruzei a linha do paralelo, achei a posição 60 graus. Além da posição em graus, eu tenho que falar o sentido. Latitude, norte ou sul, porque tem como referência a linha do Equador. Tá para cima do Equador, então norte, ó, 60 graus ao norte. E a longitude, ó, cruzei a linha em pé, achei 60 graus. Olha lá em cima, tá à direita do meridiano de Greenwich, que é a referência para a longitude, 60 graus a leste, ok? Lá embaixo, o ponto F, para a gente finalizar. Cruzei a linha do paralelo, achei 60 graus, tá para baixo do Equador, então sul, ok? Linha do meridiano, cruzei, achei 120, tá? À esquerda, a oeste de Greenwich. Então, além da posição em graus, eu preciso informar o sentido, 120 graus a oeste. Ok, galera? Então, a coordenada geográfica, ela serve para determinar a posição exata de um ponto qualquer na superfície terrestre, tendo como referência a linha dos paralelos e a linha dos meridianos. Lembrando sempre, paralelo leva como referência a linha do Equador. Além de eu informar a posição em graus do paralelo, da latitude, eu tenho que considerar também o sentido, para cima, norte, para baixo, sul. A longitude, a linha dos meridianos, as linhas em pezinhas, tendo como referência Greenwich. Se tiver a leste de Greenwich, longitude leste, à esquerda, oeste. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula. Lembrando sempre, conteúdo disponível no livro de vocês. Nesse caso aí, capítulo 2 da unidade 2. Bons estudos, até a próxima.